Nós, seres vivos, temos contato com a realidade à nossa volta através dos sentidos. Paladar, tato, olfato, audição, visão, embora possa se considerar que temos outros sentidos ainda. Temos a percepção de cheiros, texturas, de imagens, de sons, de volumes, os sabores, o que permitem a exploração e a interação com esse universo todo. Para nossa para nossa reprodução, para nossa alimentação, para nossa proteção, para nossa existência. A gente consegue fazer uma análise do meio que a gente vive ou das interações que a gente tem com o meio, com as pessoas e com os elementos à nossa volta. E desde os primeiros momentos da sua vida, você vai depender desses sentidos em termos de desenvolvimento, de evolução, de buscar comida, de sobreviver, de fugir dos perigos, de se relacionar com outras pessoas, de se reproduzir. No caso da espécie humana, talvez o sentido mais explorado seja realmente a visão. E aí, como é que a gente tem essa formação da imagem? Daí então nós temos estímulos visuais que são transformados pelo olho em impulsos nervosos, e esses impulsos nervosos são direcionados ao cérebro, que interpretam esses impulsos e nos dão uma imagem, e com base nessa imagem, nas informações que nós temos armazenadas, conseguimos analisar e obter outras informações. Por exemplo, a gente tem ideia de tamanho, de volume, de textura, e a gente identifica o que seria o material, daí a gente tem ideia de peso, e se aquilo é reconhecido como algo nocivo ou não, se um alimento é saudável, se esse alimento está estragado ou se ele é venenoso, se um animal é perigoso, qual é a intenção de uma pessoa pela expressão dela. Lembrando também que o ser humano vive num mundo tridimensional, e como nós conseguimos ter essa ideia do tridimensional? Temos isso através da visão binocular ou estereoscópica e a interpretação da cena, que é construída através da combinação de luzes e sombras. Com relação à visão binocular, observa que alguns animais, como cães, gatos, muitas vezes eles encaram um outro animal, alguma coisa assim, girando a cabeça. A posição dos olhos deles não permitem ter a mesma percepção que a gente tem, então eles fazem isso para calcular melhor a distância em relação ao que eles estão observando. Isso é muito utilizado pelos predadores porque eles precisam calcular a distância em relação à presa. O ser humano, que ele também é um predador, ele, possuindo uma visão binocular, ele tem uma facilidade em interpretar melhor essa distância, uma vez que os olhos estão dispostos na parte frontal da cabeça. Por isso, esses outros animais eles têm que girar para eles terem uma percepção maior dessa distância, eles calcularem melhor a distância. Enquanto que o ser humano ele pode focar separadamente um ponto específico, daí aplicar o princípio da paralaxe, e então ele juntar essas imagens a partir de pontos de vista distintos e formar uma única imagem com uma ideia maior da distância e da tridimensionalidade. Ou seja, no caso, o cérebro humano ele recebe por meio de estímulos nervosos uma imagem bidimensional que é obtida por cada olho. E daí ele recebe também, ao mesmo tempo, a informação da tensão que os músculos que controlam o bulbo ocular tiveram que fazer, que aplicar para atingir o foco naquele ponto específico. E daí ele combina essas duas imagens, o ângulo entre elas, as informações que recebe, e ela tem então a ideia do que é o tridimensional. Também a luz e sombra nos dão a ideia de volume, de relevo, de textura. Também as linhas das imagens, as cenas, as linhas de fuga, dão para a gente a perspectiva, o que ajuda a calcular melhor a distância e a tridimensionalidade. Tudo que existe à nossa volta reflete luz. E é essa luz refletida que traz para a gente a informação de texturas, de formas, de cores,
Imagina como se a luz batesse numa superfície e ela fosse dividida em inúmeras partículas, cada partícula trazendo uma informação. Então vamos dizer que existem dois momentos, que um seria a formação da imagem na retina, lembrando a formação da visão humana. Então, no caso do olho humano, você tem a íris, que é essa parte colorida, e você tem a pupila, que ela se dilata ou se contrai para permitir maior entrada de luz ou menor entrada de luz, correto? Se você está num ambiente que tem pouca luz, ela se dilata. Se você está num ambiente com muita luz, ela se contrai para controlar a exposição de luz, que é o que a gente faz também na câmera fotográfica. A quantidade de luz que passa forma uma imagem na retina. Essa informação que a luz traz é absorvida pelo cérebro, que vai realmente traduzir numa imagem que a gente possa interpretar. Então, assim, este seria um outro momento, que seria a transformação desses impulsos que são captados em informações que a gente possa interpretar, que o cérebro interprete, forme a visão e nos dê toda essa informação de cor, de forma. A câmera é algo parecido. Essa luz passa pelo diafragma, tá? E esse diafragma, então, ele vai estar mais aberto ou fechado, controlando a quantidade de luz que passa, tá? E passando pelo diafragma, ele vai encontrar a cortina do obturador. E essa cortina do obturador que vai definir o tempo de exposição, ou seja, o tempo que essa luz vai estar podendo entrar, o tempo de passagem de luz. E essa luz, então, que passa pelo obturador, vai chegar até o filme que você coloca, que nesse caso aqui uma câmera analógica, você colocava atrás da câmera. Então, quando você clicava, ele abria aqui essa cortina do obturador e o filme era exposto a essa luz que trazia as informações todas. Aqui, ó, aqui por detrás você colocava o filme aqui, a película, né? E na hora do clique, ó, abria essa cortina do obturador. Nossa. Estou deixando ele aberto. Para você ver como é que funciona. E aqui no caso de uma câmera digital, o que acontece, você tem a lente, o diafragma e tudo mais, porém lá no fundo você não vai ter um negativo, mas você vai ter um sensor que fica atrás desse espelho. Esse espelho levanta. Você não deve fazer isso que eu estou fazendo aqui, mas é porque essa câmera, no caso, ela já não está sendo utilizada. Então ela está servindo mesmo só para mostrar a parte interna, tá? Mas ela, lá atrás desse espelho você tem um sensor que ocupa o que seria antes do lugar do filme, né, da película. E é ele que é o responsável, então, por captar essa imagem, registrar essa imagem e interpretar como sendo o nosso cérebro, né, ou o cérebro da câmera. No primeiro momento a gente tem essa experiência com a luz natural, que é a luz do sol. E a luz do sol, ela é sempre com essa iluminação de cima para baixo, projetando uma sombra, tá? Então, mais do que uma sombra a gente acha estranho. O natural pode até não haver sombra, mas não é natural ter mais de uma. Observa, se você fotografa em estúdio e você tem mais de uma sombra, ou se você fotografa com um flash externo e você tem mais de uma sombra, aquilo causa uma estranheza. Da mesma forma como é estranho quando a luz é de baixo para cima. Isso às vezes é até utilizado para dramatizar uma cena. Isso causa uma estranheza para a gente. Isso causa uma coisa desconfortável. Muitas vezes você usa até para causar esse desconforto. Então, assim, como a luz ela pode trazer várias informações até nesse sentido também, até no que se refere mais a algo mais emocional, talvez.
E uma outra coisa que você pode observar, assim, você normalmente vai ter uma variação de contraste, você vai ter variação de luzes, uma luz mais suave, uma luz mais dura, uma sombra mais forte ou mais suave, porém você não tem uma sombra completamente preta. Você pode considerar também que você tem, digamos, uma luz principal que é a do Sol, mas você tem, às vezes quase imperceptivelmente, mas você tem uma outra luz que é a refração dessa luz principal nos objetos e iluminando a cena, ajudando a iluminar a cena. Então, assim, aquilo que não é iluminado diretamente pela luz principal solar não fica totalmente no escuro. Tanto que você pode observar que os objetos eles funcionam como rebatedores às vezes naturalmente, sem a intenção de usar. Você mesmo. Por que um fotógrafo, por que as pessoas que trabalham em estúdio costumam usar preto? Isso é uma outra constatação que a gente tem também, é que superfícies claras elas rebatem mais luz, elas refletem mais luz, enquanto as superfícies escuras refletem menos luz. Então, por isso você observa que as pessoas que trabalham neste meio costumam utilizar roupas escuras para trabalhar em estúdio, para não interferir na luz. Você mesmo vai rebater luz se você tiver com uma camisa branca.